Olá, meus queridos, Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estamos em uma série de vídeos em relação ao tema A Bíblia Não Diz. E hoje eu quero falar rapidamente aqui, só deixando um pontozinho de luz para você estudar, para você pesquisar, porque é muito importante que a gente tenhamos cuidado naquilo que a gente falamos nos altares da igreja. Muitas das vezes por impulso, muitas das vezes por ouvir pessoas falar, a gente vai e leva para a mesma visão daquelas pessoas. Mas lembre-se de uma coisa, não se pode falar o que a Bíblia não diz. Mesmo que seja por boa intenção, mesmo que seja para dar uma certa definição de algo, não se pode dizer o que a Bíblia não diz. E hoje nós vamos falar sobre esse ponto que muitos usam, em dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Aí você pode fazer uma pergunta: existe algum problema em citar essa fala? Sim. E o primeiro problema é que não está na Bíblia. Isso aí foi simplesmente criado por aqueles que estudam, que pesquisam, porque existia uma época em que, no meio evangélico mesmo, houve uma certa confusão pela natureza humana de Jesus. Então, uns diziam que ele era 50% homem e outros diziam que ele era 50% Deus. Então, dentro dessa agonia interpretativa criada pelos homens, aí chegaram a expressar: não, ele é 100% homem e 100% Deus. Mas está correto usar esta expressão? Não está correto. Pelo primeiro ponto, a Bíblia não diz. Se houvesse na Bíblia escrito que ele era 100% homem e 100% Deus, eu concordaria com quem fala essa fala. Mas se não está na Bíblia, mesmo que traga uma interpretação para querer dar uma definição, mas se não está na Bíblia, não é correto falar. E eu vou explicar agora pelo lado da porcentagem, o porquê que não é correto a gente usar essa expressão em dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. O primeiro ponto já deixei claro aí, a Bíblia não diz. De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma definição dizendo que ele era 100% homem e 100% Deus. E por que eu falo de Gênesis a Apocalipse? Porque desde Gênesis, desde da origem, do começo de todas as coisas, mesmo que nós temos conhecimento que Gênesis, o livro de Bereshit, não é o livro mais antigo da Bíblia, mas sim o livro de Jó, mas em toda a Bíblia, na sua totalidade, aponta para Cristo. Quem estuda sabe do que eu estou falando. Mas vamos falar um pouco a respeito de porcentagem. O que é porcentagem, irmão? Porcentagem são números. Primeira coisa, Deus, ele é eterno. No céu não tem contabilidade. Céu é lugar eterno. Lá não tem dias, lá não tem noite, lá é eternidade. Então, a contabilidade é abaixo do céu. Aqui existe contabilidade. No céu, o céu é eterno. E quem é Jesus? Deus. Aí você pode me fazer uma pergunta, mas ele não se materializou no corpo humano, né? O verbo, como está lá no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, fala a respeito que o verbo se fez carne. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mesmo ali afirma que, independente se o verbo que se fez carne, ele não deixou de ser Deus. Não é porque houve o corpo humano formado, gerado no ventre da nossa irmã Maria, da qual Jesus precisou de um corpo humano, que isso diferenciou ele, ou deu numerolidade, ou houve uma contabilidade sobre isto aí. Não, porque ele teve o corpo humano, então ele agora tem uma parte humana que tem que ser contado. Não existe isso. Ele é Deus. Amém, irmãos? É importante que os irmãos entendam isso. Ele é Deus. O verbo se fez carne. Não deixou de ser Deus, mesmo com o corpo humano. Aí muitos querem pegar pela natureza de Cristo humana e quer estar expressando que ele era 100% Deus e 100% homem. Para com isso.
no corpo humano que ele teve, ele não deixou de ser Deus, não abriu aí uma exceção de limite para com Deus. Não houve aí uma divisória por conta do corpo humano de Cristo, que o corpo humano trazia que ele fosse 100% homem e o lado espiritual 100% Deus. Ele é Deus. Entenda isso. A Bíblia não faz essa distinção que os homens criam por conta do corpo humano, que ele era 100% homem, 100% Deus. Não existe isso em nenhuma parte da Bíblia e não tem sentido. Tá certo? Então é muito importante. Assim como o ser humano, nós, seres humanos, nós temos espírito, alma e corpo. Somos seres humanos. Não existe em nós essa questão. O ser humano, o homem é 100% humano, ou 100% espírito, 100% alma. Não. É único, ser. Então Deus, ele é Deus. A única coisa que foi necessário foi Jesus ter um corpo humano para que padecesse como sacrifício na cruz do Calvário. Mas isso não deu divisória de contabilidade para numerar ele, que ele era 100% homem, 100% dele é Deus. Ele é Deus. E quando ele ressuscitou, não ficou a parte humana aqui, como muitos dizem, os 100% humano aqui. Subiu porque ele é Deus. O corpo que foi gerado no ventre da nossa irmã Maria subiu aos céus, glorificado porque ele é Deus. Não houve falha em Jesus. Tá certo? Então é muito importante que nós entendemos isso. Então não existe essa questão de usar essa expressão para com Jesus, que ele era 100% homem e 100% Deus. Mas vamos observar um pouco aqui a respeito de porcentagem. Vocês sabem tanto quanto eu que porcentagens são números. Jesus, ele não precisa de números. Sabe que porcentagem é limite. 1%, 2%, 3%, 100% e assim vai. 101, 102, 103. Então, ou seja, quando você expressa a expressão 100%, você está limitando Deus. Deus, ele é ilimitado, ele é eterno. Ele é Deus, ele não é nem 100% homem e nem 100% Deus. Ele é Deus, que ele não precisa de numerologia, de contabilidade. É importante que vocês entendam isso. Agora vamos ler um ponto aqui que eu estou separando aqui para explicar algo para vocês a respeito da porcentagem e por que eu não concordo que muitos usam essa expressão. Primeiro que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, ideia nenhuma pode combater a Bíblia. Falácia nenhuma, interpretação nenhuma. Tudo aquilo que você interpreta, que cria, que vai desacordo à Bíblia, seja anátema, maldito, não pode ter validade e nem credibilidade. Se está na Bíblia, correto. Se não está na Bíblia, é só falácia, interpretação e pessoas que querem fantasiar as coisas, tá certo? E acaba criando aí uma baita heresia. Então Deus, ele é eterno, Jesus, ele é eterno. Não se tem como estar estabelecendo números para o Senhor. Preste atenção, ó. Etimologicamente, melhor falando, a palavra porcentagem se originou do latim percentu, que significa literalmente por cento ou por cada centena. A porcentagem é usada para comparar, preste atenção, a porcentagem é usada para comparar grandezas, calcular valores de lucro, desconto ou prejuízo e até mesmo taxas de juro. A primeira observação a fazer aqui, a porcentagem é usada para comparar grandezas. Quem é que compara a grandeza de Deus? A grandeza de Deus não tem números. Deus, ele é eterno. Não se pode calcular a grandeza de Deus. Tá certo? Então, isso é um dos pontos que eu já quero estar trazendo aqui. Agora, vamos observar isso aqui, ó. Como calcular porcentagem? Que é isso que é importante que você entenda. É um cálculo. Deus, ele não é calculável. Não temos como calcular Deus. Quando você cita a expressão 100% homem e 100% Deus,
Você está calculando Deus. Já imaginou? Que absurdo! Então, tenhamos cuidado para não dizermos o que a Bíblia não diz. Então, eu quero que você dobre atenção para esse ponto que nós vamos estar detalhando aqui a respeito agora de porcentagem, tá certo? Vamos continuar aqui, que isso é importante que tenhamos conhecimento, para que não podemos estar falando o que a Bíblia não diz. Na matemática, o cálculo de uma porcentagem pode ser feito através da regra de 3 simples, como nos exemplos abaixo. Para determinar o valor de 30% de 200, é preciso ter em mente que 100% é sempre igual ao total das unidades, ou seja, 200. Porcentagem define um limite. Deus, ele não tem limite. Aprenda isso. Quando você vai fazer um cálculo, você vai fazer uma porcentagem de tanto. Não chega no denominador? Limite? Pronto. Então, ou seja, Deus, ele é ilimitável. Não se pode calcular Deus. Aprenda isso aqui. Isso é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo de muita importância para que você possa entender. O valor de unidade referentes a 30% é desconhecido, sendo este número X a resposta obtida com a regra de 3, 100% igual 200, 30% igual X. Então, X sobre 30 é igual a 200 sobre 100. Eu estou falando de números. Não se pode calcular Deus. Então, eu vou adiantar aqui, porque você não está entendendo nada desse ponto aqui agora. Mas é importante que nós estudemos, irmão, antes de nós falarmos qualquer coisa e falar somente o que a Bíblia estabelece. Deixa eu citar esse ponto aqui para vocês, que é muito importante. Que é importante você conhecer. É uma medida matemática que é usada a comparar grandezas. Porcentagem é para comparar, irmão. Então, seja, Deus, ele é incomparável. Pelo amor de Deus, não se usa essa expressão porcentagem para o Senhor. É uma medida matemática que é usada a comparar grandezas e determinar descontos. Ou seja, a porcentagem não se pode usar a respeito do Senhor. Qual o sentido da palavra porcentagem? Para que serve a porcentagem? É uma palavra frequentemente usada no contexto dos negócios. Jesus não é produto, porque é a base do cálculo de lucros, prejuízo e desconto. Então, não se usa essa expressão porcentagem. Quando você usa porcentagem, você está fazendo cálculos, você está limitando, e Deus, ele é ilimitável. Nós vamos observar que existe vários relatos bíblicos, e dentre esses relatos bíblicos, a gente vamos encontrar muitos versículos mostrando Jesus como Deus. E não mostra em nenhuma parte da Bíblia essa numerologia, essa contabilidade que criam de 100% Deus, 100% homem. Não, mostra Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Começando por o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra, que em umas traduções era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. E estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Deus. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus. Tá bem? Isso é importante que a gente podemos esclarecer.
Então, nós encontramos tudo relacionado a ele, Deus, tá bom? Será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso aí, Isaías 9:6. Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Se a gente lermos em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9 e 10, vai dizer assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Tá certo? Isso está em Colossenses 2, do 9 a o 10. Não existe essa divisória de 100% homem e 100% Deus. Tá bom? Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome deles? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Então, vamos ver, não vamos encontrar essa divisória. Quando você quer expressar, querer numerar Deus, não faça isso, que você coloca limites. E Deus, ele é ilimitável. Eu sou o que sou. Não há limite para esse Deus. João 8:58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Isso é Jesus falando. Eu sou. O quê? Deus. Eu não sou 100% homem, não sou 100%... Sou Deus, eu sou. Eu sou. Perceba que nós vamos encontrar lá Moisés, né? Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, Deus se apresentando como eu sou, e também Jesus aqui apresentando-se como eu sou, em João 8:58. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer. Então perceba que isso aqui é muito importante que nós tenhamos. Repetindo para vocês o que está em João 14, do 9 ao 10. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 10:30. Estou só lendo referências. A gente pode encontrar Deus sendo Deus. E não existe essa divisória de porcentagem. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não estará aqui: eu sou 100% Deus e o Pai é 100% Deus. Não existe isso. Eu e o Pai somos um. João 5:18. Por essa razão os judeus, mais ainda, queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 5:18. João 20:27 e 28. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-o no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então não existe, é várias referências, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, Hebreus 1, vou ler Hebreus 1, 3 e 4, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele
se assentou à direita, purificação dos pecados dos seres humanos, tá bom? Ele assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior, olha que coisa, hein? Aos anjos, quando o nome que herdou é superior ao deles. Então isso aqui é muito interessante. Deixa eu ler para concretizar também Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Essa é a tradução que eu estou lendo aqui. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso mostra a humildade do Senhor Jesus ao habitar, se destituir de toda a sua glória e habitar entre os homens. Então eu encerro neste momento dizendo para vocês, Deus, ele não tem contabilidade, ele é eterno. Então não use essa expressão 100% Deus, 100% homem. Essa confusão foi criada dentro dos estudiosos, porque surgiu no meio do cristianismo uma certa quantidade de pessoas que queriam dizer que ele era 50% homem e 50% Deus por conta da sua natureza humana. Mas isso não tem base bíblica em nenhuma parte. Aí dentro dessa confusão, aí nasceu outro grupo que criou a expressão, não, ele é 100% homem e 100% Deus, para querer mostrar uma certa totalidade, mas a numerologia, em relação à porcentagem, limita Deus. Então Deus não pode ser usado como porcentagem, ele é eterno, ele é Deus e ele é Deus.